Então, boa tarde a todos, muito obrigada a todos pela presença. Nós estamos iniciando a terceira edição do nosso evento Egressos Pós-ENC, Onde Anda Você? E hoje nós temos a satisfação de receber a Marina, que eu não tive a oportunidade, quer dizer, eu tive, né? Desculpa. Eu não lembro de tê-la conhecido pessoalmente, mas depois que eu assumi a coordenação do POSENC, que agora eu sei a vida de todo mundo que passou por ali, tu ficou bem conhecida para mim, Marina. Então é uma satisfação estar te recebendo aqui hoje. E como a gente tem feito de praxe, né, eu convido um anfitrião, alguém que tenha uma certa familiaridade contigo, tá? E por isso eu convidei o professor Hugo para fazer a tua apresentação, que foi teu orientador de doutorado, né? Então, obrigada, Hugo, por estar presente, por ter aceitado o convite e pode, então, iniciar. Muito obrigada. Bom, para mim é um prazer apresentar a Marina, né? A Marina, né? Ela é doutora aqui pelo nosso programa de pós-graduação. Ela possui a graduação em Engenharia Ambiental de 2011. Ela fez o mestrado conosco também da turma de 2013, quando ela iniciou. O doutorado ela iniciou em 2017, também aqui no nosso pós-ENC, na área de processos biotecnológicos. Ela hoje é líder do grupo de pesquisa em gerenciamento e tratamento de resíduos, o GETRAT. Ela foi laureada em 2018 com FLC Excellence in Technology Transfer Project of the Year Award na Southeast Regional, com o projeto Rapid Activation of Biological Wastewater Treatment System for NASA. Isso foi um intercâmbio que ela fez lá nos Estados Unidos, na NASA, e recebeu menção honrosa do Prêmio CAPES Tese de Doutorado de 2018, na área de Engenharias 2. Atualmente, ela é professora do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o FTPR, onde exerce atividade de pesquisa atuando com ênfase nos seguintes temas: tratamento biológico de águas residuárias, processos biotecnológicos para remoção de nitrogênio, anamox, nitrificação, denitrificação, produção de biogás e aproveitamento de efluentes agropecuários e agroindustriais. Então, Marina, bem-vinda novamente, bom ver vocês. Por favor, a palavra é sua. Obrigada, Hugo. É muito bom rever todos vocês ou vê-los pela primeira vez. Agradeço desde já o convite para estar aqui com vocês, trocando uma ideia hoje, né? Nessa nova forma aí remota de conversa, né? Vou compartilhar minha tela aqui para vocês já verem minha apresentação. Então, como o Hugo já me apresentou, né? A ideia hoje, vocês estão vendo, né? Minha apresentação, tá tudo certo? Tudo certinho, Marina. Dúvida? Beleza, então vamos lá. Como o Hugo já me apresentou, né? E a Débora já havia conversado comigo alguns meses atrás, a ideia hoje aqui é compartilhar um pouquinho com vocês a minha historinha da pesquisa, né? A minha formação acadêmica aí, tudo que aconteceu durante a pós-graduação e onde eu estou hoje, né? Onde eu vivo, quem eu sou, do que me alimento, sexta-feira no Globo Repórter. Não, hoje mesmo aqui entre nós, né? Então, primeiro que gostaria de parabenizar o programa, achei essa iniciativa muito legal com os novos moldes da CAPES aí, cobrança que nós estamos tendo nos programas de pós-graduação quanto ao acompanhamento do egresso. Essa foi uma iniciativa muito interessante e quando eu recebi o convite da Débora e da Cíntia, eu até repassei para a nossa diretoria aqui e nós vamos implementar algo parecido para acompanhamento dos nossos egressos também, porque a iniciativa é realmente muito bacana.
Então, sem mais delongas, né, pessoal, como o Hugo já me apresentou, né, o que ele falou aí com vocês é o resumo da nossa vitrine, né, do nosso currículo Lattes lá, que está tudo muito legal, divertido, colorido, exposto e conta só aquela parte boa, né, da nossa formação. E a minha proposição para nós conversarmos aqui um pouquinho hoje é também não só falar da parte boa, mas também dos perrengues que a gente passa quando está na pós-graduação e que talvez alguns de vocês também estejam passando por isso nesse momento aí, né, de mestrado e doutorado. Uma pergunta que sempre me angustiou e eu demorei muito tempo para ter essa resposta foi o que eu quero ser quando crescer, né? O que eu pretendo fazer para o resto da minha vida. Isso sempre foi uma angústia para mim, né? Eu nunca escolhi a engenharia ambiental como graduação, também nunca escolhi a engenharia química como mestrado e doutorado. As coisas para mim, na verdade, foram acontecendo, né? E eu fui pegando as oportunidades que foram aparecendo ao longo da minha vida também. Para vocês terem uma ideia, no meu vestibular, na minha época, né, não tinha o Enem ainda, a gente precisava escolher o curso pelo qual nós iríamos cursar nos próximos anos. Eu prestei vestibular para 5 diferentes áreas, assim, englobando arquitetura e urbanismo, odontologia, engenharia civil, e uma delas foi a engenharia ambiental. E por um incentivo muito grande, vamos dizer assim, obrigativo do meu pai, que escolheu engenharia ambiental, achava que essa poderia ser uma grande profissão do futuro, eu comecei a cursar engenharia ambiental lá em meados de 2007, pensando, bom, vou lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer coisa, se não der muito certo, a gente parte para uma segunda opção. Uma pergunta e uma afirmação que sempre assombraram minha carreira acadêmica foi essa frase de Confúcio também. Vocês já devem tê-la ouvido, né? Escolha um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Depois de muito tempo, hoje eu consigo entender o que Confúcio quis dizer, mas talvez na minha ignorância eu sempre interpretei essa frase como: meu Deus, preciso encontrar algo que eu goste muito de fazer. Preciso entender realmente o significado dessa frase aqui, né? É a típica frase que a gente vê colegas postando no Instagram, no Facebook, pensando, puta que pariu, como esse lazarento é feliz. E eu não tenho essa mesma satisfação no meu trabalho, né? E hoje eu vejo que, dessa forma como eu interpretei essa sentença, isso sempre foi uma grande mentira para mim, né? Porque não existe nenhum trabalho que a gente faça do qual a gente vai amar 100% exatamente de tudo aquilo que a gente faz, né? Sempre tem alguma parte do processo aí, da etapa que a gente precisa cumprir dentro de um trabalho do qual a gente não vai ter totalmente aptidão, do qual a gente não vai gostar 100% daquilo que a gente faz. Portanto, isso aqui não é uma obrigatoriedade, né? Nós não precisamos realmente gostar 100% de tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa ter o entendimento de que isso é uma etapa na nossa vida, né? Até mesmo hoje, eu sou professora do Magistério Superior, como o Hugo já comentou com vocês. Eu adoro fazer as minhas pesquisas, adoro ter os meus alunos, adoro ministrar aula, mas eu detesto, eu tenho pavor, aversão em corrigir prova. Corrigir prova, elas estão lá, eu olho para elas, elas olham para mim, não dá o match, né? Não rola aquela atração momentânea, elas ficam lá implorando para serem corrigidas, e eu não sei porquê, mas é uma etapa da minha profissão como professora do Magistério Superior, do qual eu não gosto tanto assim de fazer, mas que se eu ficar pensando que durante todo o semestre eu vou ter, sei lá, 200 não sei quantas avaliações para corrigir, a gente senta aqui, né, dá a mãozinha virtual, faz um grupo de terapia para a Marina e vamos ajudá-la a superar as tantas provas que ela não gosta e que ela precisa corrigir. Então, muitas vezes a gente precisa focar naquela parte positiva, naquela parte legal do nosso trabalho, né? E foi isso que eu tentei fazer ao longo da minha carreira científica. Logo, enquanto iniciação científica, comecei a graduação em engenharia ambiental, consegui um estágio
na Embrapa Suínos e Aves, que é uma instituição de pesquisa na área de tratamento biológico de efluentes. E aí, gente, minha carreira e a forma que eu encontrei de passar isso para vocês foi pautada em 4 grandes descobertas, vamos por assim dizer, né? E a primeira delas foi durante a iniciação científica, onde literalmente minha área de atuação é com resíduos, né? Majoritariamente resíduos agropecuários, então o cocô, né? Literalmente a gente vive na merda, somos engenheiros da merda, mas não somos engenheiros de merda, né, gente? Vamos diferir essa colocação. E durante a minha iniciação científica, eu descobri que existem algumas bactérias presentes nesses resíduos agropecuários aqui, que elas conseguem degradar os poluentes existentes nesses resíduos e ainda por cima elas conseguem gerar energia a partir disso, a famosa produção de biogás, né? Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E eu fiquei realmente encantada com isso. Falei, nossa, gostei. Esses bichos, além deles se alimentarem daquilo que eu preciso remover dentro desses efluentes aqui, eles ainda conseguem gerar energia e eu posso ter um benefício, aí, um ciclo fechado dentro desse sistema produtivo. Gostei, comecei a trabalhar na iniciação científica com isso, fiz meu trabalho de conclusão de curso nessa área, utilizando esses micro-organismos, comecei a conhecer outros poluentes específicos presentes nesses efluentes, majoritariamente na área de remoção de nitrogênio, e assim colei grau, né? Ganhei o título de engenheiro ambiental e pensei, e agora, meu Deus do céu, para onde vou, o que será da minha vida? Como eu estava muito curiosa com essas bactérias e tinha algumas indagações científicas para serem concluídas, eu acabei entrando no mestrado em engenharia química, aí no programa, no pós-enc, né? O Hugo, que me apresentou, foi meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. Tive um co-orientador na Embrapa Suínos e Aves, o professor Dr. Ayrton Kunz também, e ambos foram os responsáveis pela minha formação acadêmica aí ao longo dos anos. E aí, no meu mestrado, como eu havia conhecido algumas bactérias específicas e descoberto novos poluentes, eu tive uma segunda grande descoberta que foi que eu poderia selecionar algumas novas bactérias, uns novos micro-organismos, e eu poderia degradar alguns poluentes específicos que eu tinha ali, em um sistema que a gente conhece como desamonificação. Esse sistema ele é responsável por remover nitrogênio amoniacal, né, que está entre as suas formas aí NH3 ou NH4 do meio. Esses nutrientes aqui, apesar de eles serem essenciais para o desenvolvimento das culturas, né, para a nossa própria sobrevivência, eles também causam graves riscos ao meio ambiente e à saúde pública se liberados em concentrações muito elevadas ao meio ambiente. Então, pensei, bom, a gente tem um grupo de bactérias aqui que come os poluentes que a gente quer comer, gera energia e consegue tratar esse efluente para ele atingir os parâmetros exigidos pela legislação ambiental vigente. Então, se a gente trabalhar com configurações de reatores que favoreçam o crescimento desses micro-organismos específicos, a gente pode fazer esses micro-organismos crescerem mais e assim eu consigo degradar ainda mais esses poluentes específicos aqui e otimizar o meu sistema global de remoção de nitrogênio. Foi isso que eu tentei começar a fazer no mestrado, né? Então, para isso, nós desenvolvemos diversos... Opa! Espera aí que eu apertei o botãozinho de sair aqui. Para isso, nós começamos a trabalhar com diversas configurações diferentes de reatores, tentando favorecer esses micro-organismos específicos a se reproduzirem de uma forma mais rápida. Os micro-organismos que trabalham nesse processo de desamonificação
se chamam micro-organismos Anamox, bactérias Anamox, ou bactérias do grupo das oxidadoras de amônia e oxidadoras de nitrito. Então, nós testamos diversas configurações de reatores aqui, diversos meios, suportes, para que essas bactérias se aderissem, ficassem mais confortáveis para crescerem, tanto as oxidadoras de amônia, quanto essas bactérias Anamox aqui, que tem uma coloração mais vermelhinha, vocês vão mais para frente também. Durante o meu mestrado, nós conseguimos caracterizar essas bactérias, levantamos todos os aspectos cinéticos dela, mas nós queríamos muito encontrar uma configuração de reator que favorecesse o crescimento delas. E a gente não conseguiu isso no meu mestrado ainda, né? E quando eu terminei o meu mestrado, eu estava no nível assim, falei, puta que pariu, não pode ser, eu não sirvo para fazer isso aqui. Não, eu não nasci para isso, né? Não pode ser que é tão sofrido a gente conseguir uma coisa assim, né? Não nasci para isso, sei lá, vou fazer outra coisa, vou trabalhar em indústria, porque isso aqui não está dando certo para mim, né? Por muita insistência dos meus orientadores na época, que me trouxeram essa luz, nós decidimos continuar trabalhando com isso, agora no doutorado, e já que não existia nenhuma configuração existente para a gente colocar essas bactérias aí para dentro e fazê-las crescerem de forma mais rápida, nós decidimos criar uma nova tecnologia. E foi assim que nasceu o Nitramox, que é uma nova tecnologia, é esse reator que vocês estão vendo aqui, que foi patenteado enquanto marca, né, de Nitramox. Quanto ao protótipo do reator aqui, ele é um reator de tubos concêntricos, né, é um airlift, tem alimentação e recirculação de fluxo ascendente aqui, e ele visa, com algumas peculiaridades específicas, manter as bactérias Anamox na parte externa desse reator e as bactérias oxidadoras de amônia circulando ao longo de todo o volume útil da biotecnologia aqui. Através desse doutorado, desse trabalho, nós caracterizamos esse reator aqui hidrodinamicamente. As bactérias Anamox são essas vermelhinhas que vocês veem aqui no topo do reator. Caracterizamos ele hidrodinamicamente, validamos ele com o efluente da suinocultura, e conseguimos escrever a patente aí e colocar ela no registro do NPI. E assim, eu tive a terceira grande descoberta da carreira, né? Que nós podemos construir novos reatores e operar processos específicos, mesmo que eles não existam ainda, né? E através desse trabalho, foi como o Hugo comentou, que nós conseguimos a menção honrosa do Prêmio CAPES Tese de Doutorado, edição de 2018, eu defendi a tese em 2017, na área de Engenharias 2, pelo desenvolvimento e validação desse protótipo de reator para aplicação do processo de desamonificação. Como eu falei, nós utilizamos digestato da suinocultura. Então, fomos bem-sucedidos aí nessa etapa, né, Hugo? E aí, em meados do final do doutorado, eu tive o feliz convite, né, de trabalhar, de participar de um projeto junto com a NASA. Eu fui convidada para trabalhar em um projeto, que eu já vou falar dele para vocês lá, e tive a quarta descoberta científica aí da minha carreira, que a gente pode tratar esses efluentes tanto aqui na Terra, como a gente pode fazer isso lá em Marte também, no caso do nosso projeto aí, junto com a NASA, né? E aí entra a parte da internacionalização na pós-graduação, que a gente acha que é uma realidade, né? Tô indo, valeu, falou, tchau, queridos. E como é que será que é essa realidade, de fato, lá? O projeto que eu trabalhei lá na RS, na USDA, junto com a NASA, foi da ativação de uma estação de tratamento biológico de efluentes para eles lá, utilizando esses micro-organismos que eu já vinha trabalhando com eles desde aí da iniciação científica, no mestrado e no doutorado, com o Nitramox, né? Esse trabalho foi desenvolvido lá junto com a Pancópia, que é uma empresa que presta serviço diretamente
para a NASA, né? E eu estava na USDA, que é a instituição federal, é como se fosse uma Embrapa daqui, né, que fez parte, essas duas instituições, do projeto junto com a NASA. E por que esse projeto foi necessário, né? Que diabos a gente foi fazer lá? Por que eles chamaram essa galera do mundo todo para participar dessa proposta? Porque a NASA, gente, ela gasta muito dinheiro para mandar água da Terra para o espaço, né? Então, para vocês terem noção, custa em torno de $83 mil para a gente levar 1 galão de água para o espaço. Isso quer dizer que para o consumo de um astronauta por dia no espaço, custa mais de 2 milhões de reais fácil, né? De um astronauta por dia viajando no espaço. Então, considerando os meses que eles levam para chegar até as missões deles, é um valor super considerável, né? E a proposição do nosso projeto foi que nós desenvolvêssemos, então, um sistema de tratamento de águas residuais para essas missões tripuladas, no nosso caso para Marte, né? E que isso fosse capaz de reciclar 95% dos efluentes que eles produzissem de banheiro e de cozinha, transformando esse resíduo novamente em água potável, visando reduzir a quantidade de água que eles precisariam levar para o espaço. A tecnologia que eles escolheram para tratar os efluentes em uma das etapas, né, foi essa desamonificação, do qual eu falei para vocês que já vinha trabalhando há algum tempo. E o grande desafio foi como é que a gente faz para levar esses bichos aqui da Terra para a gravidade zero, né? Lá para o espaço, como é que faz eles dormir e acordar plenos lá em cima, como se nada tivesse acontecido, e continuem a comer e continuem a remover os poluentes de uma forma natural, né? Para fazer isso, nós utilizamos 2 micro-organismos patenteados pela USDA, pela ARS lá. Lá nos Estados Unidos a gente pode patentear micro-organismo, né? Então usamos uma espécie específica de bactérias anamox e bactérias oxidadoras de amônia. Tivemos uma dificuldade muito grande de colocar essas bactérias dentro de um meio suporte do qual na gravidade zero elas não saíssem, né? Viajando aí para dentro da sala, saindo do reator. Trouxe essa imagem para vocês aqui porque ela se assemelha muito com os reatores que nós temos no laboratório aqui do Brasil também. Às vezes a gente acha que é super high technology, né? E na verdade não, também trabalham com cumbuquinhas, né? Esses foram os reatores que a gente cultivou, as bactérias anamox, as oxidadoras de amônia, as bactérias desintrificantes aqui, usando os meios suportes que a gente utiliza aqui no Brasil também, e com gambiarras que a gente também usualmente aplica aqui no Brasil, né? Através desses micro-organismos, nós realizamos testes para encontrar esse melhor meio suporte para fazer um sanduíche dessas bactérias, para tentar vencer a gravidade e não deixar ela sair de dentro do reator. Então, foram testados vários meios suportes e precisamos desenvolver um reator também que suportasse essa gravidade e que a gente pudesse colocar esses micro-organismos para dentro e eles ficassem bonitinhos, confortáveis ali. Esse foi o protótipo de reator finalizado. Eu atuei majoritariamente na parte do micro-organismo e do processo em si, de remoção de nitrogênio. O engenheiro da NASA que trabalhou aqui junto com a Pancópia, nesse protótipo de reator, então ele tinha esses sensores aqui, do qual a gente consegue monitorar, né, da Terra, as análises específicas para saber se a tecnologia está funcionando bem ou não, e que foi vedado aqui para conseguir conseguir vencer a gravidade zero que a gente tinha lá, né? Trouxe também algumas imagens de FISH. FISH é uma análise de biologia molecular que chama Fluorescent in situ hybridization, que cora, né, as bactérias, nesse caso as vermelhinhas aqui, as anamox, e as verdinhas, as oxidadoras de amônia, para a gente ver se o reator está funcionando bem ou não. Esse microscópio que eu usei lá é o mesmo, muito parecido, na verdade, com o microscópio confocal que tem aí na UFSC, que eu usei também durante a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. E são imagens muito bonitinhas. Eu estava lá no período do Natal e eu lembro que o meu chefe direto imprimiu essas imagens aqui e colou
na porta da sala dele, falou que aquela era a nossa arvorezinha de Natal, porque a gente estava no laboratório, né, não estava conseguindo sair, e coincidiu, né, as cores dos florófilos aqui serem vermelhas e verdes. Com esse trabalho que nós desenvolvemos lá, nós apresentamos ele em Washington em 2016, e ele foi enviado para um dos principais... uma das principais premiações dos Estados Unidos, onde os 300 principais laboratórios acabam concorrendo ao FLC Award. É um prêmio que laureia, né, as grandes tecnologias que fazem parte da transferência do conhecimento acadêmico para o campo, né, como diríamos aqui, e nós acabamos ganhando. No ano de 2018, foi um super prêmio aí que a nossa equipe, composta por esses carinhas aqui, eu recebi já aqui no Brasil, né? Eu já estava de volta em 2018, já tinha assumido na UTF-PR e recebi aí a premiação aqui no Brasil, fruto desse trabalho que nós desenvolvemos lá junto com a RS e o USDA. Então, gente, na verdade, né, essa expectativa que a gente tem muita relação envolvida, a realidade ela é de muita bunda na cadeira, né? Vivi muito isso e aprendi isso com o POSENC, né? Estudei demais no meu mestrado, no meu doutorado, eu saí de uma área da engenharia ambiental para ir para a engenharia química, então eu lembro que eu pentelhei demais o Vilibaldo aí, o Hugo, voltei para a aula da graduação com alguns professores, porque precisei focar nas disciplinas mais avançadas, e essa é a realidade. Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente não tem tanta aptidão, aquilo que a gente não gosta tanto para cumprir uma etapa necessária na nossa vida até uma oportunidade vir no futuro, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, essa frasezinha, volto com ela, já finalizando, escolha um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Cuidado com essa interpretação, né? Porque eu sofri muito com ela. Se tivesse algum desgraçado que tivesse vindo me falar, olha, Marina, nem sempre tu precisa amar exatamente tudo aquilo que tu faz, né? Porque faz parte da vida a gente passar os nossos perrengues também, e tá tudo bem, tá tudo certo, uma hora vai passar, né? O ruim e o bom vão passar. Atualmente, gente, eu estou na UTF-PR desde 2017, eu atuo no curso de graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia que nós temos aqui. Sou líder do grupo de pesquisa sobre gerenciamento e tratamento de resíduos, atuo em 2 programas de pós-graduação de Engenharia Ambiental em Francisco Beltrão e em Biotecnologia, que é dividido entre os campos Ponta Grossa e 2 vizinhos, ambos da UTF-PR. E atualmente também estou na diretoria de pesquisa e pós-graduação do nosso campus, sou assessora de pós-graduação stricto sensu dos mestrados e doutorados que nós temos aqui, tá? Alguns projetos que eu continuo em andamento aqui, né? Eu trabalho com a área do biogás, estou no interior do estado do Paraná. Nós temos muitos produtores rurais aqui que têm sistemas acoplados, utilizam biodigestores, conectam o biogás à rede para utilizar como energia térmica ou elétrica. Continuo trabalhando com o Nitramox, né? As bactérias Anamox que eu falei aqui para vocês. Nós continuamos operando o reator, estamos em fase da transferência de tecnologia desse reator. Hoje mesmo, nós inoculamos o primeiro protótipo em escala real aí, lá na estação de tratamento de dejetos suínos da Embrapa Suínos e Aves. E atuo também com alguns projetos de educação ambiental. Convido vocês para seguir aí o @organotech, que é um projeto que trabalha a sensibilização e a conscientização ambiental da reciclagem dos resíduos orgânicos domésticos nesse período de pandemia aí, né? A página começou junto com o período da pandemia, era um projeto presencial que nós tínhamos no campus, migramos ele eletronicamente, então a gente ensina as pessoas a reciclar os resíduos orgânicos, a construir sua própria composteira em casa com materiais de baixo custo. Esses são os meus contatos, deixei aqui essa tagzinha, se vocês tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo, Instagram, e-mail,
sou bem tranquila quanto a isso. E finalizo aqui, gente, falando que eu tenho muito orgulho de ser egressa do programa de pós-graduação. Foi um período muito bom, que me trouxe muito crescimento pessoal, muito crescimento profissional. E como eu falei para você, a gente passa os nossos perrengues, nada vem de graça nessa vida, mas acreditem, as oportunidades, elas aparecem, né? A gente estava conversando aqui no início da reunião sobre as dificuldades que a gente está tendo nos últimos anos aqui no Brasil. Sim, de fato temos, mas as oportunidades, elas aparecem. Podem ter certeza disso. Eu não planejei nada do que aconteceu comigo na minha vida. As coisas foram acontecendo e quando a oportunidade aparecer, peguem, porque é sofrido, mas vale a pena, né? Eu acho que eu tinha 20 minutinhos aí, né? Tentei, eu acho que eu passei um pouquinho até, Débora. Mas a ideia é que a gente converse um pouquinho, né? Sobre essas experiências. Então, agradeço muito ao convite. Tu tá aí, Maria? E voltei. Tá, Oi, tá bom. gente, voltei. Obrigada pela apresentação, mas eu vou passar a palavra para o anfitrião, para ele conduzir o evento. Ok. Bom, Marina, eu acho que, né, você tem uma carreira desde o início, né, bastante ativa, né? Na realidade, Marina, tem que ter muita garra, né? E você sempre foi uma pessoa de muita garra. Quando tinha um objetivo, você ia atrás daquele objetivo com muita força e muito empenho. E isso é muito importante, porque aí você vê o que você consegue galgar, né? Na sua vida profissional, os frutos que você colhe depois, né? Ou seja, rala, 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 mas depois você colhe os seus frutos, né? E isso é importante você ter mencionado, né? Pautou bastante aí na sua apresentação, para os alunos que estão aí assistindo, né? E não só alunos, até quem ainda já passou por isso e está na vida profissional, a gente não esmaecer, né? Ou seja, vamos lutar, porque a gente vai dessa forma até o fim da nossa profissão, até quando a gente resolver aposentar, e mesmo às vezes até depois de aposentado, né? É algo que entra no seu sangue e você toca isso o resto da sua vida. E a gente só tem benefício, né? Então, quando Confúcio diz né, que se você não tem algo que você realmente ama, quer dizer o seguinte, né? A gente acaba compreendendo isso, Marina. A gente rala, mas não quer dizer que você está ralando que aquilo não é prazeroso, né? Mesmo quando a gente corrige prova, porque eu também detesto, viu, Marina? Detesto corrigir prova. Deixa eu botar minha câmera aqui, eu estou sem câmera. Eu também detesto corrigir prova. E muitas outras coisas. Quando a gente está na universidade, a burocracia, meu Deus do céu, isso é o que mais pega. Mas a gente tem tantos outros benefícios, né, que a gente fecha os olhos para isso. Isso passa tranquilo, né? Então, eu acho que o seu exemplo, né, de vida até aqui, porque você ainda é muito jovem, Obrigada, Hugo, já ganhei o dia. Quando meus alunos me falam, nossa, exemplar. prof, mas tu já tem tantos anos, eu falo, obrigada, gente. Não me considero da idade de vocês ainda. Tá bom. Bom, dito isso, passo a palavra aí para o pessoal fazer perguntas para a Marina, né?
comentários, elogios. Oi, Marina, tudo bem? O meu nome é Dani, eu não lembro de ti, apesar de a gente ser da mesma época, no pós-ENC, mas eu não me recordo. Mas, enfim, eu queria te parabenizar, que jornada, hein? Sensacional. Com certeza é algo para a gente pegar e olhar com muito carinho, principalmente os alunos que estão agora no mestrado e doutorado, e ver que é possível, que a gente tenha um programa forte, que a pesquisa é grandiosa e que a gente pode descobrir o mundo. Sim, eu queria te parabenizar mesmo. E eu queria que tu contasse um pouco mais como é que tu se inscreveu nesse programa da NASA, como é que foi esse procedimento, se tu puder, claro. Obrigada, Dani. Pois é, eu também não lembro de ti. Eu acho que a gente não se cruzou aí num mero acaso na UFSC, né? Na verdade, eu não me inscrevi em nada. Eu recebi um convite para participar desse projeto junto com eles. Em 2000 e alguma coisa, eu tinha conhecido um pesquisador que faz parte desse projeto, né? O pesquisador-chefe, Dr. Matias, lá dos Estados Unidos. Ele é pesquisador da ARS, integra a USDA. E nós havíamos conversado um pouquinho nesse congresso internacional, eu tinha apresentado um trabalho e fizemos o primeiro contato. Ele conhece o Ayrton, que foi o meu co-orientador, e eu desenvolvi toda a parte experimental do meu trabalho lá na Embrapa Suínos e Aves. E aí, quando ele conseguiu a aprovação desse projeto, e aí lá na RS, na USDA foi também um furdunço, né? Eles precisavam de uma pessoa que atuasse exatamente nessa área que eu estava atuando, e aí ele lembrou de mim. Aí ele entrou em contato com o Ayrton, mas quando ele me ligou, eu achei que era um trote, assim, eu falei, NASA? Tipo, né, se me pedissem há 10 anos atrás, tu já pensou em trabalhar junto com a NASA? Eu olhar para a pessoa e falar, tá ficando louco, né? Imagina, não, nem, tipo, sonhos que a gente nem imagina viver, né? E aí, quando eu desliguei o telefone, eu liguei para o Ayrton e eu falei, cara, aconteceu isso e aquilo. Eu falei, é isso? Tu sabe de alguma coisa e tal? Ele me falou, não, é isso. Eu falei que sim, que podiam te convidar, eu te indiquei e tal. E aí recebi o convite, assim, eu tive poucos dias, tudo aconteceu muito rápido, eles me ligaram e em 3 meses eu precisaria estar lá. Eu não tinha nenhuma documentação, nada, mas como era convite do governo dos Estados Unidos, foi muito rápido, assim, em 15 dias eu estava com toda a documentação. Só precisei falar, sim, eu vou, né? Beleza, aceito participar. Então, eles chamaram vários pesquisadores de várias áreas do conhecimento, então tinha pessoal responsável pela parte da purificação da água específica, né, pelo desenvolvimento do protótipo do reator. Eram várias equipes trabalhando nesse projeto global e liderados por aquelas pessoinhas ali que eu mostrei na imagem do FLC Award. E eu fiquei na equipe responsável pelo processo do tratamento de efluente. Então, foi um convite aí e foi bem gratificante. Peguei o furacão em 2016 lá, o Hurricane Matthew, na época. Aí nós ficamos 10 dias sem energia elétrica no laboratório, abastecendo um gerador que tinha lá. E esse foi um perrengue dos grandes, assim, porque a NASA não estava nem aí, né? Eles queriam os relatórios que a gente mandava para eles. E, nossa, nesse período aí nós precisamos dormir em laboratório, foi tenso. Coisas que a gente faz, né, na pós-graduação. Aquele sofazinho do LTBR, né, Hugo, foi muito usado quando a gente precisava rodar experimento aí. Virava a noite. É muito legal, né? Porque a gente geralmente só olha a parte, ai, foi tudo flor, que lindo, ela foi lá. E é interessante quando você conta também que tem os problemas envolvidos. E eu achei bem legal que você pegou e falou que você conheceu num congresso, e isso mostra a importância do networking, né? A gente ir em congresso, conversar, conhecer pessoas novas, sair um pouquinho do círculo que a gente está acostumado. Então, saudades de um congresso, nossa.
Como diria o meu orientador, quem não é visto não é lembrado, né? Então, nós temos que realmente ser vistos aí, mesmo nesse período de pandemia, né? Utilizar as redes sociais, fazer esse tipo de evento aqui, publicizar. A gente tem que falar a língua que o mundo todo está falando, né? Tem muito aluno meu que fala, ai, prof, eu não quero falar inglês, não gosto, odeio estudar inglês, não gosto de estudar inglês. Eu falo, cara, deixa eu te contar uma coisa. Detesto estudar inglês também. Se eu pudesse escolher que a língua mundialmente falada e fosse português, eu ia adorar ver um chino aprendendo a conjugar verbo, né? E achar o máximo, assim, ia ser muito divertido. Mas, infelizmente, se a gente quiser conversar com o mundo, a gente tem que falar inglês, né? Então, é aquelas coisas que a gente faz na força do ódio, quando tem que fazer. Ah, tem que estudar inglês? Tem, então bora estudar inglês, né? Não gosto, mas é aquela etapa ruim que a gente precisa cumprir para chegar num objetivo maior ali na frente, né? Mais comentários, perguntas? Oi? Eu teria uma pergunta, não sei se vocês estão me escutando bem. Sim. Estamos. Bom, primeiramente, Marina, parabéns pelo teu trabalho. É muito legal mesmo. Chegou minha câmera aqui. É muito legal mesmo o teu trabalho. É sério mesmo. A primeira pessoa que me veio em mente quando tu começou a falar ali dos seus projetos com a NASA foi o Elon Musk. Eu achei muito bacana. Porque, realmente, assim, sai muito... como é que eu posso dizer? Eu nunca tinha imaginado alguém trabalhando nesse nicho que tu tá atuando e ter esse alcance que tu teve. Eu achei muito bacana mesmo. A minha pergunta, ela já tem um cunho um pouco mais pessoal, que é no sentido de que tu começou na engenharia ambiental e daí foi indo, como é que eu posso dizer, seguindo o flow. Que, assim, é inspirada, por exemplo, algumas entrevistas que eu vejo, por exemplo, de pessoas que têm grande sucesso. Uma delas foi o Kobe Bryant, um jogador de basquete que tem uma história bem bacana do meu ponto de vista. Então, nessa questão mais motivacional, a pergunta que eu tenho para ti é que né, que não é verdade, se tu não tivesse alcançado os prêmios e as conquistas que tu teve, como que tu olharia para tua carreira e como é que tu acha que ela teria sido? Tu ainda se sentiria engajada com o que tu faz? Bah, que pergunta, né? Muito boa. Obrigada pelas considerações, Luiz. É muito difícil, né, de se imaginar uma realidade que a gente não tem, assim, porque eu lembro que quando eu tive vários conflitos familiares, assim, quando eu resolvi ir para Floripa, ir para o mestrado, meu pai sempre teve a cabeça muito voltada, vai se formar, vai ganhar dinheiro e vai viver a tua vida, né? E quando eu decidi fazer meu mestrado, ele falou, como assim? Vai continuar estudando? Estudar ainda, né? Estudar para quê? E aí eu lembro que eu tenho uma irmã mais velha, sempre tinha uma comparação, né? Minha irmã mais velha era formada em farmácia, ela já era gerente de uma rede de farmácias em Chapecó, que é uma cidade aí de Santa Catarina. E aí, na mesa de baralho do meu pai, ele sempre falava que ele tinha uma filha que era gerente da farmácia X em Chapecó e a outra só estava estudando, né? E aquilo me incomodava muito, cara. Eu falava, nossa, eu preciso fazer o meu pai entender o que eu faço, por que eu faço, né? E como a gente faz para transferir esse conhecimento científico para a sociedade no geral, né? Então, comecei um trabalho muito grande com o meu pai e culminou ele assistindo a minha defesa, assim, no final das contas, sabe? Mas as coisas realmente começaram a acontecer quando eu comecei a ter esse trabalho de chegar em casa, comentar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, de uma forma mais simples, assim, sabe? Isso me traz uma satisfação muito grande, sabe, Luiz? Então, imaginando que nada disso tivesse acontecido, nem o Prêmio CAPES, nem a NASA, estar hoje com os meus alunos e viver essas transformações assim na vida, eu falo muito para eles dos perrengues que eu passei também, porque
Hoje, principalmente nesse período de pandemia que a gente está passando, as coisas que já não eram fáceis, aquela lógica, estava ruim, agora parece que piorou, né? Então, aquilo que já não é fácil tem um desafio ainda maior. E quando eu converso com eles, quando eu vejo assim que a gente tem o poder, nós, academia, tá, gente? Todos nós, assim, discentes, docentes, nós temos o poder de transformar a vida das pessoas, como a ciência transforma a nossa vida, né? Isso me traz uma satisfação muito grande, assim. Então, eu acho que eu vou te falar de um período assim que me veio agora na cabeça. Quando passei pelo furacão, que eu comentei para Dani, aí teve uma noite, a noite do furacão, assim, que a gente recebe mensagem para ficar em casa, tem que encher a banheira. Tinha uma parede específica no apartamento onde eu estava que tinha que ficar embaixo, né? E daí aquela dimensão que a gente não vê aqui no Brasil, tipo, tu abrir a janela, vê uma árvore de 20 metros tombando no teu quintal, uma enxada voando, assim, sabe? Umas coisas meio utópicas que a gente vê em filme e pensa, não é a vida real, é um filme, né? Não, lá era a vida real. Eu lembro que eu sentei naquela parede, assim, e aí eu tava sem conexão com nada, né? Não tinha contato com a minha família, eu morava sozinha lá. Eu sentei, eu falei, cara, que merda. Me fudi a vida toda. Cheguei aqui, quando eu achei que ia dar certo, eu vou morrer nessa merda. E aí me veio muita coisa assim na cabeça naquela noite. Eu falei, cara, nem todo o dinheiro do mundo, ou prestígio, ou premiação, ou vale se a gente não tem essa satisfação pessoal de estar com as pessoas que a gente gosta, de ter os momentos de felicidade com quem a gente gostaria de ter, sabe? Então, acho que é isso, assim, a minha satisfação, ela teve um cunho profissional muito grande, mas quando eu precisei decidir se eu ia ficar lá ou se eu voltava para o Brasil para assumir o concurso, não foi muito difícil para eu tomar a decisão de voltar para o Brasil, porque todas as pessoas que eu tinha ligação estavam aqui no Brasil, né? Não só a minha família, o meu namorado, hoje meu marido, né? Que está aí, que sempre foi uma pessoa que me disse uma frase muito que eu levo para a vida, assim. Eu ligava para ele e falava, nossa, eu quero desistir. Tipo, não tá dando. Meu Deus, não tô dando conta. E o Marcelo me falava, Marina, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Então, a gente tem vontade de desistir, claro que a gente tem, mas a gente não desiste por uma causa maior, né? Ou porque tem uma pessoa, na época ele nem era meu namorado ainda, casei com ele, ó, fica a dica, gente, quando vocês encontrarem um lazarento que fale para vocês, não desista, casem. Então, acho que essa satisfação, ela permaneceria, sabe, Luiz, por esse, assim, por esse sentido de poder transformar a vida das pessoas, porque nenhum prestígio, nenhuma premiação, nada, nenhum dinheiro no mundo vai trazer esse tipo de satisfação que a gente tem quando transfere. Isso, para mim, é muito importante. Isso foi uma escola do Hugo e do Ayrton, de transferir, por isso que eu atuo, tipo, dentro de propriedade rural. Eu vou lá e converso com os produtores, como umas bergamotas, tomo um chimarrão, fazia, né? Agora na pandemia não está dando para fazer, para ver o resultado da pesquisa. Eu gosto muito dessa área da pesquisa aplicada, né? A pesquisa avançada ela é muito importante também, mas o que me brilha os olhos é isso. Então, eu acho que eu teria essa mesma satisfação, mas, claro, sem o mesmo reconhecimento, talvez, né? Se me deixar, eu fico aqui falando, gente, ó, né? Professora é uma desgraça. Obrigado, Marina. Obrigado pela resposta. Eu gostei. Obrigado mesmo. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. É muito legal mesmo. Obrigada. Estamos aí abertos às perguntas. Meu pai sempre fala, né? Tudo isso trabalhando com cocô, gente? Eu falo, veja bem, né? Como é a vida. Até com cocô a gente é feliz, né? Né? A gente acha plenitude. Bom, gente, Débora, como é que a gente está aí? É livre? Podemos seguir? É um bate-papo. Vocês aproveitem a Marina, tá? Porque cada egresso vai ser chamado uma vez só, pelo menos até nós rodarmos os 800 egressos do POSENC, mas
Legal, né? Esse bate-papo e é informal, né? Então, podem perguntar. O Marcelo é professor também, Marina? Fez doutorado contigo? O Marcelo tem exatamente a mesma formação do que a minha. Eu tenho a mesma do que a dele, na verdade, porque ele formou antes. Ele foi egresso do POSENC em... Quando foi? 2014 e... O doutorado ele terminou em 2014. Isso. Mas ele fez o mestrado e doutorado aí também. E Também no meu último aluno, ano tá? ele também passou no concurso para o TFPR. Ai, que legal! Ele Ó, viu? ele atua aqui no campus de Francisco Beltrão, que é onde a gente mora, na cidade, e eu estou no campus Dois Vizinhos, que fica a 50 quilômetros daqui. Então, no período normal, eu vou e volto. E no período de pandemia, agora estamos em casa, né? Estamos convivendo. Exatamente. Ô, Marina, isso você não contou, né? Porque no seu IC você conheceu ele fazendo o mestrado. Gente, eu fui IC do Marcelo, é verdade. Lazarento, eu fazia todas as análises para ele do doc. Ele Fica foi a teu dica, aluno né? também, Hugo? Sim. Que legal! Marcelo Essa foi. fofoca eu não sabia, essa não está no Lattes. Prazer, Marcelo. Prazer. É isso, né? São coisas da vida, né? Eu acabei vindo aqui para o interior do Paraná. Na cidade onde a gente mora, eu nunca havia pisado antes de fazer o concurso. E na época, eu já estava prestes a defender o concurso final de 2013, já estava bem encaminhado, faltava escrever. Que eu comecei a fazer concursos, né? Fiz para a Fronteira Sul, aí eu tinha me inscrito para um concurso da UDESC, e aí fiz o concurso aqui, o da UDESC, eu tinha pago a inscrição, nem fui fazer. Falei, não, agora já era. Passei no concurso aqui, então vim para cá e assumi o meu cargo em junho de 2014, e aí a Marina ingressou no doutorado nesse ano. A gente já namorava desde 2013, e ela ingressou no doutorado no início de 2014. Então, eu morando aqui no interior do Paraná, né, a 450 quilômetros de Curitiba, Meu e ela Senhor. fazendo doutorado em Florianópolis. Foi um ano bem difícil. A gente se viu muito poucas vezes, mas foi bem importante, né? Porque no final do doutorado dela, ela fez o concurso para cá. Antes de ir para os Estados Unidos, ainda ela fez o concurso aqui. Acabou passando em segundo lugar, mas por uma bênção, porque se tivesse passado em primeiro não teria conseguido assumir, porque estava nos Estados Unidos. Então e ela passou em segundo lugar sem doutorado, né? Só com o mestrado na época. Então, e foi muito bom, né? No fim deu tudo certo. A gente sempre fala isso, né? A gente foi muito, muito agraciado, né? Claro, a gente também diz, a gente teve mérito, teve o nosso esforço, com certeza, mas a gente deu muita sorte de estar os dois muito próximos, poder morar junto desde o começo, né? A gente tem vários colegas, vários amigos, né, que um acaba ficando distante do outro por muito tempo. Tenho colegas aqui que trabalham comigo aqui na UTFPR, que fizeram também mestrado, doutorado na UFSC. Aí, o Clayton tá aí, não tá? Clayton, Michele, a Fernanda, a Michele, eu acho que os três... Mas Beltrão é muito bom, gente. Assim, ó, tu ficou com mais o sotaque. Ela ainda tá com o sotaque de Chapecó, mas tu já tá meio bozena. Tá Já tá colocando uns Eu depois Pato Branco, tá? Eu já estou aqui, vão fazer 8 anos, né? O tempo passa, 7 anos já, né? Então é isso, né? Mas é bem interessante. Tem vários colegas daqui que infelizmente ainda não conseguiram, né? Tem a esposa num lugar, o marido em outro e tal. Mas com o tempo as coisas vão se ajeitando, né? A gente deu sorte de conseguir os dois estarmos próximos ainda antes de casar, né? A gente casou só em 2018. A Marina entrou em 2017 na UTF. Os meus alunos me perguntam, meu Deus, mas como é que tu veio parar aqui? Eu falo, gente, o amor move montanhas. Mas eu vim para cá por causa do Marcelo. Vocês deram a ideia de fazer um evento também, os casais do POSENC, porque tem vários. Tem muitos. Vários. Verdade.
Gente, essa carreira, nós nos conhecemos lá na Embrapa, quando eu entrei no IC, e o Marcelo estava aí no doutorado já. E é isso, né, cara? Pega a mesma rotina, tem as mesmas conversas, então conheço vários colegas aí que o negócio rendeu, hoje são casados. Débora, no departamento a gente tem um monte de casais. Vários? Os professores do departamento, né? Vários casais. É normal. É um desafio, né? Viver à distância aí. Quando ele estava aqui em Beltrão, eu estava em Floripa. De Floripa, eu fui para os Estados Unidos. Então, foram os primeiros 4 anos aí, foi à distância. Mas depois tudo dá certo, gente. As oportunidades aparecem. Que legal. Muito legal. Depois Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questionamento? Aproveitem. Eu, com uma perguntinha, já descobri quem é o marido da Marina, já vou entrar no Lattes dele, já vou conhecê-lo também. Marina, boa noite. Oi, Clara. Boa noite, Clara. Uma pergunta. Primeiro, parabéns pela sua trajetória. Fiquei reconfortada aqui de saber que você começou o seu relacionamento aí na pós, também estou nesse time. Viu? Outra. À distância. É reconfortante saber que pode dar certo. Marina, minha dúvida, na verdade, é curiosidade para saber. Fiquei muito encantada com o seu projeto da NASA. E aí você falou que foi convidada, né? Mas eu queria saber se tem algum projeto, algum programa deles para convidados, alunos, pesquisadores externos, estrangeiros. Se você sabe de alguma coisa assim. Então, Clara, isso foi uma... E se você trabalha com isso, se você ainda tem essa conexão com a NASA dos projetos que você faz, porque eu vi que você ainda usa o mesmo micro-organismo, né? E é patente deles. Então, vamos por etapas. Sim, espero que o seu relacionamento dê muito certo. Tem tudo para... Gente, os BO acontecem, tá? Eu lembro que tu deve ter... Quando tu tem alguém que mora longe, tu mantém metade do teu guarda-roupa no lugar e metade em casa, né? Eu lembro que um dia eu tava em Floripa, eu liguei pro Marcelo, que ele tava aqui em Beltrão, eu falei, não dá mais! Quero usar um vestido que tá aí! E agora? Não tem como funcionar isso aqui. Em segundo, sobre a NASA. A NASA, gente, de funcionário mesmo que eles têm, são os astronautas. Fora isso, a NASA só trabalha com empresas terceirizadas. Então, tipo, a Pancópia, o próprio governo, né, a USDA, a ARS, e eles contratam projetos para executar os problemas que eles têm. Então, apareceu o problema com o motor aqui da aeronave X. Eles contratam uma empresa para resolver aquele problema. Se vocês assistirem alguns documentários que tem na Netflix aí da Challenger, das várias que tiveram alguns problemas, vocês vão ver que eles sempre citam a empresa relacionada, porque eles trabalham dessa forma. Essa também era uma informação que eu não tinha. Então, vinculados diretamente a eles, não existe nenhum programa de inscrição, né? Mas existem essas empresas parceiras, e nem sempre são grandes empresas. A Pancópia mesmo, eu e o Marcelo estava comentando essa semana até, porque eu mantenho contato com o Bill, com o pessoal de lá, a gente publicou algumas coisas depois. Eles não são uma empresa enorme, né? Mas eles são uma empresa preocupada com a divulgação científica também. Tem uma coisa que é muito curiosa que eles têm lá, a Pancópia tinha uma pós-doc, tipo, nossa, aqui, era uma contratada da Pancópia, ela estava lá só para escrever paper. Ela era contratada para escrever os papers dos resultados dos experimentos que a Pancópia fazia. Então, tipo, uma profissão que eles têm dessas pequenas, como se fossem startups nossas aqui. Então, dessas, tem várias, assim, que trabalham vinculadas com a NASA. Mas, realmente, eles chamam, né? Eles montam as equipes deles. Então, eu nunca cheguei a entrar lá no site para ver
possibilidade, né, de inscrição, mas divulgação científica, gente, todas elas têm. Então, tá publicando, participando de evento internacional, como a Dani falou, isso traz uma visibilidade muito grande. Porque às vezes a gente acha que a gente trabalha, né, usualmente, mestrado e doutorado, a gente trabalha com uma especificidade muito grande. Então, um micro-organismo específico que faz tal negocinho. Então, acho que nunca alguém vai encontrar alguma familiaridade com isso, né? De repente, pum, aparece uma proposta. Bem como, às vezes, pum, aparece um lazarento que publica antes de você, né? Com uma ideia que você acha que só você pensou, que só você teve, aí tem geralmente um chino atravessado que sai na tua frente, né? Então, o que eu indicaria, né? Universidades de lá, buscar essas startups de lá, que são credenciadas lá no site da NASA, dá para acessar, né? E entrar em contato com essas empresas. Às vezes um intercâmbio, né? Uma experiência, eles são muito abertos para isso, e são eles que vão ter esses contratos junto com a NASA. E aí eles são o canal direto, assim, que você pode entrar. Então, seria essa a dica. E eu continuo, sim, eu tenho contato com o pessoal de lá, com o Kevin, principalmente, o Bill, que eram da Pancópia, com o Matias, que é o chefe do projeto, né? Há pouco tempo atrás, eles apresentaram o projeto global da viagem aí, do reator, dos outros testes que foram feitos lá. Eu fiz um acordo com eles quando eu voltei, que eu continuaria trabalhando em algumas coisas daqui, mas daqui, que eu precisava voltar para assumir o concurso, eles não iam mais me esperar, eles me esperaram uns 8 meses para assumir. E aí eu voltei, continuei o contato daqui e funciona bem, né, remotamente. Então, essa networking ela é muito importante. Firmar e continuar, né, a networking. Obrigada pela resposta, Marina. E Obrigada. só para completar, eu me senti muito reconhecida, né? Me senti muito ali representada por você, porque eu também sou engenheira ambiental, também caí no pós-ENC. Também está sofrendo, né? Em Fenotran, em cinética. Muito. Então foi muito legal ouvir um pouquinho da sua história. Parabéns. Valeu. Tamo junto, gente. Marina, tem uma pergunta aqui no chat do Wagner. Se você fosse escolher agora, faria outra graduação ou se manteria na engenharia ambiental? Isso considerando as oportunidades de trabalho atuais. Cara, eu acho que eu faria a graduação, vi isso muito claramente depois, né? Que a engenharia química ela é meio que a mãe das engenharias, assim. Ela te dá atribuições maiores do que a engenharia ambiental te daria. Por exemplo, o engenheiro químico ele consegue ter uma atuação macro não tão específica para alguns detalhes aí, né? Mas ele consegue atuar na quase totalidade das atribuições do engenheiro ambiental. Porque a carga horária ela é muito maior, né, na graduação. Então, talvez eu acho que eu faria engenharia química, assim. Quando eu entrei no programa da pós, eu gostei muito dessa área de cinética mesmo, né, de engenharia bioquímica, e são bases que a gente não tem tanto na engenharia ambiental. Então, eu cheguei no programa nem sabendo que existia uma integral dupla, tripla, e, nossa, tive que buscar a base, assim. Então, acho que eu faria engenharia química, me manteria na área ambiental, eu adoro trabalhar com cocô mesmo, gostei, é isso aí, a menina dos meus olhos, a Namox, é o meu projeto de vida, mas talvez eu teria feito a engenharia química. Essa pergunta ninguém nunca tinha me feito até então, acho que eu também nunca tinha parado para pensar, mas a engenharia química eu vejo ela como uma mãe, assim, das engenharias, sabe, em termos de atribuição e mercado de trabalho. Ontem mesmo a gente viu que saiu agora, essa parte ambiental está sofrendo constante modificação, né? Saiu um novo projeto de lei terminando com a parte de licenciamento ambiental até na agropecuária, assim, que são unidades extremamente poluentes, né? E essas alterações mudam a dinâmica da atuação do engenheiro ambiental também, né? Eu acho ainda que é uma profissão muito promissora,
que tem grande possibilidade de atuação, a gente precisa muito de gente qualificada atuando nessa área. Por exemplo, o biogás, né? Está em constante crescimento, mas a gente encontra muito pouco profissional realmente qualificado que realmente entende daquilo que está vendendo ou que está prestando consultoria, sabe? A gente encontra muita falha de projeto, de execução, de condição. Então, existe mercado de trabalho, mas eu acho que eu faria engenharia química, respondendo rapidamente, assim. Marina, só um comentário. Eu acho que a vida leva a gente nos caminhos que a gente deve seguir. Começou pela ambiental, foi pela engenharia química. Se você começa a engenharia química, eu fui parar na ambiental. Ou seja, a vida vai te levando aonde é necessário. Vai, gente. Nossa, eu não comentei, né? Porque senão ia levar muito tempo. Mas quando eu precisei decidir o vestibular, eu era atleta profissional. Não parece com esse rostinho de hoje, né? Eu jogava vôlei, era contratada pelo município da cidade do interior de Santa Catarina, onde eu nasci. Então, tipo, minha vida era aquilo. No ensino médio inteiro, eu viajava, jogava, era boleira, assim, né? Faltava muita aula, sempre fui uma aluna mediana ali, nunca reprovei, mas também não era aquela aluna nota 10. E então eu queria fazer educação física, né? Era a minha graduação, tipo, era a única coisa que eu sabia fazer da minha vida. E o meu pai me proibiu. Ele falou que eu ia fazer alguma das engenharias ou que eu ia para alguma área das humanas. Minha mãe era auxiliar de laboratório, auxiliar de enfermagem, e eu com humanas não dá certo. Isso, assim, era uma das únicas certezas que eu tinha na minha vida. Então, quando os meus alunos também sempre me falam, prof, eu não vejo a luz no fim do túnel, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu falo, gente, mais importante do que a gente saber o que a gente quer para a nossa vida, porque essa resposta eu nunca tive para mim, é muito importante a gente saber aquilo que a gente não quer, porque é uma boa resposta para você saber para onde ir. E como é que eu sei aquilo que eu não quero para minha vida? Fazendo, gente, tentando. Né? Como é que eu sei que eu não gosto de trabalhar com sangue? Vendo sangue e não gostando de trabalhar com aquilo, me sentindo mal, vendo que eu realmente não nasci para fazer isso. Vocês já devem ter tido alguma experiência que vocês passaram na vida de vocês, que vocês falaram, velho, não nasci para isso aqui. Isso aqui realmente não é minha aptidão, né? Não é algo nem que eu consiga trabalhar ao longo do tempo. E aí, isso já é uma grande resposta para a tua vida, né? Então, aproveitar esses momentos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, viver outras realidades, né, de projeto do coleguinha, ter essas experiências te dão respostas, às vezes, daquilo que tu não serve para fazer. Isso já é um indicativo bem importante. Pelo menos sempre foi o que funcionou para mim. Eu nunca soube, gente. E talvez até hoje eu não tenha essa resposta. Do que eu quero fazer da minha vida? A vida foi me levando, é isso que o Hugo falou. Então, eu fui vendo muitas coisas que eu não gostava de fazer e fui para o sentido daquelas que estava tudo bem fazer, né? E aí as coisas foram acontecendo. Então, claro, hoje eu amo o que eu faço, mas são respostas que a gente vai pegando ao longo da vida e da trajetória. Mais algum comentário? Marina, tu sabes que não, o laboratório que tu frequentou por tanto tempo não se chama mais LTBR, né? A Camila me contou, cara. Eu chamei a Camila aqui para Podre de chique. Uhum. Mas eu não lembro o nome do. Para mim vai ser sempre a LTBR. Não é mais, não pode. É eBiotec agora. Ai, que chique, gente. Tão ricos e finos. Trabalha com merda, mas é eBiotec. Ninguém do eBiotec fez nenhuma pergunta para a Marina. E nós temos vários integrantes do eBiotec aqui. Maicon, quem mais que eu tinha visto? A Elis. Cadê meu time do cocô? Até o Eric, ó, que é novo no grupo.
Até o Eric, que nem veio para cá ainda, né? Nem, aham. Nem conhece o e-biotech. Bom, pessoal, mais alguma curiosidade que seja? Não? Bom, então, Hugo, tu quer fechar? Eu só gostaria de dizer, o Hugo vai fazer o fechamento, Marina, mas eu gostaria de dizer que foi um prazer te conhecer, que eu gostei, me identifiquei muito com o teu perfil, acho que a gente ia se dar super bem. Gostei muito da tua trajetória, né? Eu acompanhei, né? Até em função de estar na coordenação, a gente começa a conhecer a vida de vários ex-alunos nossos, e eu fico muito orgulhosa de tu ter feito a tua pós-graduação, né? Complementação da tua vida acadêmica inteira aqui no POSENC, e que esteja hoje, né, fazendo o mesmo que nós fazemos, né? Transmitindo o conhecimento, que é o mais lindo de tudo, mais do que publicar um artigo, mais do que ser coordenador de pós, mais do que para a NASA, eu imagino, sem nunca ter ido. Né? Mas o fato de estarmos aqui, né, com estudantes, com futuros doutores, é algo muito gratificante. E eu fico muito feliz que tu tenha traçado esse caminho e que eu vejo que tu és feliz fazendo isso. Né? Então, é muito gratificante ver um ex-aluno nosso empolgado assim e levando isso adiante. Na verdade, vocês têm aí uma filial do POSENC, né? E nós temos bastante orgulho disso. O Clayton foi meu aluno de graduação e de mestrado, lá em Erechim ainda. Tem a Nayana, tem a Samara. E um grupo excelente, inclusive. Nós temos que nos cuidar com vocês. Ainda bem que somos de áreas diferentes. Então, muito prazer realmente em te conhecer e conhecer teu esposo, tá? Agora o Hugo fecha o evento. Muito obrigada, Débora. Foi um prazer para a gente estar aqui também. É muito bom rever vocês e nos conhecermos, mesmo que virtualmente, né, de uma forma diferente agora. Com certeza, o POSENC vai fazer parte sempre dessa historinha, né? Essa palestra aí que usualmente eu ministro em escolas, etc. Está registrado e teve uma importância fundamental para a minha graduação. E vocês, né? Todos vocês aqui, a Genor, que eu vi, você, Débora, o Hugo, todos os professores que contribuíram aí para o aprimoramento do conhecimento e que não medem esforços para transferir tudo que vocês sabem. Então, sou muito grata, serei sempre a esse programa lindo, maravilhoso, fofinho da vida. Eu nem contei, mas eu sou da primeira turma do POSENC, Marina. Sério? Aí eu não sabia. Eu sou da época que só tinha mestrado em engenharia química. Depois eu tive que ir embora para o Rio de Janeiro fazer o doutorado. Tá? Olha só. E o mundo é uma ervilha, né, gente? Que agora você está aí. Muito legal. Calcula. Pronto. Bom, chega de falar. Hugo. Marina, inclusive você chegou a tentar mencionar sobre isso, né, a transferência do conhecimento, que é o que a gente sempre advogou, né, Marina? Isso aí é a grande satisfação. Isso aí é o que move a gente para frente, né? Como você falou, não é questão de prêmio, não é questão de, né, ter as oportunidades que você teve, mas ter uma boa formação, né? Ser honesto, né, com o seu próprio trabalho, você se reconhecer, né? Você estar satisfeita com o seu trabalho e você, como uma pessoa satisfeita e que tem uma boa formação, transferir tudo para os seus alunos agora, né? Transferir toda essa energia, né, positiva, né, que você absorveu, então será agora uma emanadora de toda essa energia, né? Isso aqui é muito legal, a gente vê nos nossos ex-alunos, né? Então, você está de parabéns. Marcelo também, a gente não conversa muito mais, mas eu sei da trajetória também do Marcelo.
podia convidar ele depois uma Aham. outra hora, né, Débora? Ah, já estou ligada. Aí ele vem dizer que é o esposo da Marina. E, bom, é isso aí, né? O timezinho lá, realmente, né? A Nayana, né? Nessa área de tratamento de efluentes, o pessoal está Tá bem. fazendo um time bom, né? Então, inclusive, né, Marina, parcerias, né? Até conosco, porque agora vocês têm uma estrutura já considerável, né? Então, estamos aí, né? Com certeza, Hugo, com certeza. Isso. Vamos projetar aí os próximos editais, se eles surgirem, né? Novas parcerias, tem tudo para dar certo. Conversamos isso com a Camila quando ela esteve aqui no pré-pandemia aí ainda, né? Ela veio para um evento que a gente chamou ela. E tem muito a acontecer, né? Esse contato tem que continuar. Eu agradeço imensamente, né? Tudo aí, né? Já falei isso N vezes para ti, mas foi fundamental ter a tua orientação, do Vili, do Ayrton. Não sei o que seria, e com certeza isso não teria acontecido se não fosse por vocês, né? O trabalho é em equipe, não é mérito da Marina. Tudo isso que aconteceu foi fruto de trabalho de muitas pessoas, né? De uma equipe, de um grupo de trabalho que trabalhou muito bem junto. E mesmo que a gente às vezes não goste do coleguinha, né? Mas a gente precisa trabalhar com ele, e isso é muito importante para um grupo de pesquisa. Aprender a trabalhar mesmo com as pessoas que a gente às vezes não tem afinidade, que não gosta. Isso traz uma maturidade muito grande e um aprendizado fundamental ao longo da nossa trajetória. Então, eu sou muito grata, Hugo, muito, muito, muito obrigada por tudo que você fez por mim, e que venham novos projetos aí pela frente. Ok. Obrigado, estamos satisfeitíssimos com a sua apresentação e ver vocês aí, tá? Débora, se quiser encerrar, para mim já... Tá, muito legal, tá? Adorei conhecer vocês. Marcelo, tu já está na minha lista negra, quer dizer, mais ou menos, né? Logo nós vamos programar os próximos semestres, né, Dani? E aí vamos anotar o Marcelo. Esse é o episódio 3 da primeira temporada. Aí depois vai ter a segunda temporada. A gente vai fazer de uma temporada infinita aí, porque até cumprir os 800... gente, é muito egresso mesmo, é bastante egresso. Mas assim, é um momento muito legal, né? A gente vê, né? Eu não te conhecia, e mesmo os que eu conhecia, né, das edições anteriores, saber o caminho que vocês trilharam, onde vocês estão, os sonhos que vocês têm, é muito legal. Eu sei que é meio Big Brother, mas é muito legal a gente saber onde estão os nossos colegas, né? São nossos colegas de trabalho. Então, assim, muito feliz, né, mais uma vez pelo evento. Eu acho que é uma das coisas que tem me dado grande prazer nessa coordenação, mensalmente receber um egresso, porque, olha, de resto... É um perrengue danado. É um perrengue. Sucupira... Nem me fala. Aliás, tem que submeter, não posso esquecer. Mas muito obrigada, tá? E, valeu, gente. Pessoal, anotem nas suas agendas, dia 14 de junho, nós temos a 4ª edição, a última edição do primeiro semestre. Quarto episódio. O professor Natan, também é egresso aí do POSENC, egresso da Engenharia Química da UFSC. Então, anotem nas suas agendas no mesmo horário, dia 14 de junho. Marina, muito obrigada. Marcelo, muito obrigada pela participação de coadjuvante hoje. Tá? Fiquem bem, tá? Se cuidem. Até a próxima. Beijos. Até mais, gente.